Aqui está algo surpreendente sobre os quadrinhos do Pato Donald. Na Finlândia, houve uma proibição inesperada desses quadrinhos favoritos, simplesmente porque o personagem icônico, Pato Donald, não usava calças. Essa estranha proibição surgiu na década de 1970, quando os funcionários estavam preocupados com a influência da falta de roupas nas crianças. Eles afirmavam que ver um personagem correndo sem calças poderia criar uma ideia errada sobre modéstia e vestuário adequado. Curiosamente, essa história não é apenas um caso engraçado de censura, mas reflete valores culturais mais amplos sobre nudez e roupas na mídia infantil. Apesar da proibição, o Pato Donald continua sendo um favorito em todo o mundo, mostrando que o riso e o humor podem superar até mesmo os obstáculos mais incomuns. Você consegue imaginar um mundo sem as divertidas aventuras do Donald? Vamos revelar a verdade sobre o pai do Charlie Brown. Você sabia que no famoso quadrinho Peanuts, o pai do Charlie Brown é cabeleireiro? Esse pequeno detalhe dá um toque especial ao personagem e está diretamente ligado à vida de seu criador, Charles Schulz. O pai de Schulz também era cabeleireiro, e ele usou essa inspiração para dar ao Charlie Brown um charme familiar. Embora Charlie enfrente as alegrias e tristezas da infância, como a tristeza e a incompreensão, a profissão de seu pai sugere uma conexão com a comunidade, um lugar onde as pessoas se reúnem e compartilham histórias. Esse detalhe não é por acaso. Ele reflete como as experiências familiares podem moldar nossas histórias e personagens. Então, da próxima vez que você ler Peanuts, lembre-se de que por trás das experiências do Charlie, há um pouco da sabedoria de um cabeleireiro, inspirada na vida de Schulz. E se eu te contar sobre os emocionantes testes de módulos habitáveis? A empresa Sierra Space está avançando na exploração do espaço, testando seu inovador módulo habitável, projetado para apoiar futuras missões à Lua e a Marte. Este projeto ambicioso parte de uma iniciativa maior da NASA, foca na criação de um ambiente sustentável para a vida dos astronautas em planetas distantes. O design do módulo inclui todos os elementos necessários para a sobrevivência humana, como sistemas de ar, água e alimentação, além de promover o bem-estar mental com diversas áreas de descanso. À medida que os testes são realizados, os cientistas coletam dados importantes para entender como o módulo funcionará em condições adversas. O desenvolvimento bem-sucedido dessa tecnologia pode permitir que as pessoas vivam e trabalhem na Lua ou em Marte por longos períodos, abrindo novos horizontes para pesquisas e descobertas. Talvez este seja o início de uma nova era nas viagens espaciais humanas. Acredite ou não, mas um avião colidiu com o Empire State Building. Em 28 de julho de 1945, um bombardeiro B-25, perdido em meio a uma densa neblina, bateu neste icônico arranha-céu no 79º andar. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Apesar do caos da colisão e do incêndio que se seguiu, a estrutura de aço do prédio permaneceu firme e não sofreu danos. Embora o Empire State Building tenha sobrevivido a essa inesperada catástrofe, a tragédia foi profunda. 14 pessoas perderam a vida no incidente. Naquela época, o edifício era um dos mais altos do mundo, simbolizando esperança e ambição. Esse evento também levou a mudanças nas medidas de segurança da aviação, enquanto os investigadores tentavam entender como um acidente desse tipo poderia ocorrer. As pessoas estavam em choque, pois era difícil imaginar que um avião pudesse colidir com um marco tão famoso de Nova York. A história dessa catástrofe não é apenas sobre destruição. Ela reflete a resiliência e a importância das medidas de segurança urbana para proteger vidas, mesmo em situações de desastre. Quantas outras histórias incríveis o Empire State Building ainda guarda? Porque os cães adoram brinquedos com apito. O som que esses brinquedos fazem lembra os sinais de alerta de pequenos animais, como roedores. Esse som desperta instintivamente os instintos de caça dos cães, fazendo com que eles pulem e brinquem com os brinquedos, como se estivessem perseguindo uma presa. Os cães foram domesticados há milhares de anos, mas muitos de seus instintos selvagens permanecem. O som agudo do apito chama a atenção deles, e a curiosidade natural os leva a investigar a fonte do som. Quando um cão pega um brinquedo com apito, isso muitas vezes desperta seu lado brincalhão, ajudando-os a se exercitar, desenvolver a mente e até mesmo combater o tédio. No entanto, embora esses brinquedos possam proporcionar diversão sem fim, é importante que os donos fiquem de olho na brincadeira para garantir que os brinquedos sejam seguros e estejam em bom estado. Então, da próxima vez que você ver seu amigo peludo se divertindo, mordendo e apitando, lembre-se de que ele está realmente em contato com seus instintos primitivos.
Vamos descobrir a verdade sobre as incríveis línguas dos camaleões. Essas criaturas fascinantes são como snipers silenciosos da natureza, usando um método único para capturar presas rapidamente. Em vez de saltar ou atacar, os camaleões lançam suas línguas a velocidades impressionantes. Escondido em suas cabeças está um surpreendente sistema biológico de mola, uma bainha elástica de colágeno ao redor de um osso especializado. Quando um inseto se aproxima o suficiente, esse sistema libera energia armazenada, impulsionando a língua a uma velocidade incrível, até 2 vezes o comprimento do corpo do camaleão, em apenas 0,07 segundos. A ponta da língua brilha com muco, que gruda na presa desavisada como uma ventosa, garantindo uma pegada firme. Após capturar a refeição, músculos poderosos rapidamente puxam a língua de volta para a boca com precisão. Alguns dos camaleões menores conseguem acelerar suas línguas a mais de 50 graus, superando até mesmo caças. Essa impressionante combinação de furtividade, precisão e velocidade permite que os camaleões se alimentem de insetos ágeis, enquanto permanecem praticamente invisíveis em seus habitats folhosos. Não é apenas uma caça, é uma demonstração de brilhantismo evolutivo. Você já viu um artista de rua transformar baldes simples em instrumentos de percussão fascinantes? Os percussionistas de rua têm um talento incrível para criar música a partir de objetos do dia a dia. Usando sua criatividade, eles produzem ritmos variados que fazem qualquer um querer dançar. Eles não apenas criam ritmos marcantes, mas também oferecem um espetáculo envolvente para os transeuntes, mostrando suas habilidades e desafiando as ideias tradicionais sobre instrumentos. Tocar em baldes exige ritmo, imaginação e, às vezes, um pouco de improvisação. Imagine que você está caminhando por uma rua movimentada e ouve um ritmo animado que faz você parar e ouvir. Esse é um ótimo exemplo de como a arte pode surgir em lugares inesperados. As pessoas se reúnem, batendo os pés e aplaudindo, provando que a música nos une, independentemente de nossas origens. Então, da próxima vez que você ver alguém tocando em um balde, reserve um momento para apreciar a criatividade e a alegria que eles trazem para a correria do dia a dia. Quem sabe, talvez você também se sinta inspirado a começar sua própria aventura no mundo da percussão. O Icon of the Seas é realmente revolucionário. Este impressionante navio de cruzeiro, anteriormente conhecido como Star of the Seas, está fazendo sucesso no mundo das viagens. Desenvolvido pela Royal Caribbean, o Icon of the Seas não é apenas luxo, mas também uma inovação em sustentabilidade. Equipado com motores modernos a gás natural liquefeito, GNL, ele reduz significativamente as emissões de gases de efeito estufa em comparação com navios tradicionais. Imagine desfrutar de férias incríveis, sabendo que você está minimizando seu impacto no meio ambiente. O navio oferece comodidades impressionantes, como parques aquáticos, restaurantes magníficos e tecnologia de ponta, tornando-o o lugar ideal para férias em família e aventuras. Com uma combinação única de elegância e consciência ambiental, o Icon of the Seas estabelece um novo padrão para férias de cruzeiro. Você está pronto para explorar os mares abertos neste navio fantástico? Fato surpreendente sobre a construção do Pentágono. O Pentágono, um dos edifícios mais reconhecíveis do mundo, começou a ser construído em 1941 e foi concluído em apenas 16 meses. Imagine como é construir uma estrutura tão grande, que é o coração do Departamento de Defesa dos IMAI, custando quase 50 milhões de dólares. Sua forma pentagonal única ocupa cerca de 6,5 milhões de pés quadrados, tornando-se o maior edifício de escritórios do planeta. O edifício foi projetado pelo arquiteto George Bergstrom e foi planejado para abrigar milhares de militares, utilizando amplamente aço e concreto. A construção rápida foi parcialmente motivada pela necessidade urgente de um comando central durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o Pentágono é não apenas a sede militar, mas também um símbolo da resistência e força estratégica americana. Você consegue acreditar como foi rápido sua construção? Faça uma tatuagem instantânea com a máquina Prinker. Imagine uma tatuagem aparecendo em apenas alguns segundos. Cientistas desenvolveram recentemente a máquina de tatuagem portátil Prinker, um dispositivo revolucionário que aplica tatuagens temporárias e a prova d'água diretamente na sua pele. Este gadget inovador utiliza um mecanismo avançado que borrifa tintas seguras para a pele no seu corpo, criando designs vibrantes que duram vários dias.
Se você quer expressar sua criatividade, promover um evento ou apenas se divertir, o Prinker permite mudar de imagem facilmente. Além disso, como as tatuagens são à prova d'água, você pode aproveitar enquanto nada ou toma banho, sem se preocupar que elas desapareçam. O futuro da arte corporal está ao seu alcance. Está pronto para explorar essa nova e empolgante forma de autoexpressão? Você não vai acreditar no que é o Túnel de Eupalinos, uma incrível conquista da engenharia antiga, com mais de 4.000 anos. Ele está localizado na bela ilha grega de Samos e se estende por impressionantes 1.036 metros. Construído durante o governo de Polícrates, seu principal objetivo era transportar água de uma fonte nas montanhas para a cidade, garantindo recursos vitais para seus habitantes. É surpreendente que essa obra-prima subterrânea tenha sido construída com ferramentas simples, mas eficazes, mostrando a engenhosidade dos antigos construtores. Eles usaram técnicas notáveis, cavando de ambas as extremidades do túnel ao mesmo tempo, uma abordagem arriscada que no final levou ao encontro bem-sucedido de seus esforços no meio. O Túnel de Eupalinos não é apenas um aqueduto, ele reflete um profundo entendimento de geologia e engenharia que existia muito antes do surgimento das tecnologias modernas. Não é incrível como uma estrutura tão antiga ainda pode causar admiração? Você sabia que 1 em cada 3 assassinos permanece desconhecido? Esse fato impressionante destaca um problema real, enfrentado pelas autoridades no Zeuata. Quando ocorre um homicídio, há cerca de 1 em cada 3 chances de que a polícia nunca identifique o criminoso. Essa estatística ressalta a complexidade das investigações de homicídios, onde fatores como falta de evidências, depoimentos pouco confiáveis e ausência de suspeitos podem dificultar o processo. Em muitos casos, a perícia e as tecnologias modernas ajudam a esclarecer mistérios obscuros, mas isso pode não ser suficiente. Vários casos não resolvidos permanecem nas sombras, deixando famílias em busca de justiça e comunidades amedrontadas. A realidade é que uma parte significativa desses crimes se torna insolúvel com o tempo. Estão sendo feitos esforços para aumentar a taxa de resolução, incluindo o envolvimento da comunidade, aumento de financiamento para departamentos de casos não resolvidos e uso de novas tecnologias, como análise de DNA, porque tantos casos permanecem sem solução e o que pode ser feito para mudar essa situação preocupante. E se eu disser que o pôquer levou a uma prisão? Em 2013, um italiano chamado Stefano Ampolino se encontrou do lado errado da lei após jogar pôquer de alto risco em um cassino francês. Não foi apenas um jogo. Ampolino ficou famoso por sua incrível sequência de vitórias, totalizando $95 mil. Mas por trás desses ganhos impressionantes havia um segredo astuto. Ele usava lentes de contato infravermelhas que o ajudavam a ler cartas marcadas com tinta invisível. Sua estratégia incomum deixou os funcionários do cassino perplexos, levando-os a investigar seus métodos mais de perto. No final, as autoridades francesas não apreciaram sua astúcia e o condenaram a 2 anos de prisão por fraude. Este caso inusitado destaca até onde algumas pessoas vão em busca de riqueza e levanta questões sobre a moralidade dos jogos de azar. Invenções inteligentes na indústria dos jogos podem levar a novos escândalos de fraude. Você pode se surpreender. As corridas de sapatos de madeira na China são um esporte inusitado que mostra um lado divertido e diferente do lazer ativo. Imagine um grupo de participantes entusiasmados calçando grandes tamancos de madeira e competindo em uma pista especialmente preparada. Esse esporte único incentiva o trabalho em equipe e a estratégia, já que os concorrentes precisam coordenar seus movimentos para não tropeçar enquanto superam obstáculos. Originárias de comunidades rurais, as corridas de sapatos de madeira se tornaram populares, especialmente durante festivais e eventos locais, onde o público se reúne para ver esse espetáculo divertido. Durante a corrida, é possível ouvir gritos de animação e risadas enquanto os participantes tentam manter o equilíbrio e correr com seus grandes sapatos. Essa atividade é não apenas uma competição, mas também uma celebração do espírito comunitário e das tradições locais. Portanto, da próxima vez que você pensar em esportes ao redor do mundo, lembre-se de que as corridas de sapatos de madeira oferecem uma visão emocionante da rica cultura da China. Quem sabe isso não se torne a próxima grande tendência no lazer ativo. Você já se perguntou por que não podemos pousar em gigantes gasosos? Diferente dos planetas rochosos, como a Terra, os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno são compostos principalmente por camadas espessas de gases.
Eles não têm superfícies sólidas como a nossa, por isso é impossível pousar neles. Em vez de solo, você verá nuvens giratórias de hidrogênio e hélio. Imagine mergulhar em um gigantesco e brilhante oceano de gás, sem ter um chão firme sob os pés. O que acontece se você tentar pousar? Você vai afundar cada vez mais na atmosfera, até que a pressão se torne muito alta para qualquer espaçonave. Em vez de terra firme, esses planetas gasosos têm características incríveis, como sistemas de tempestades, incluindo a grande manchinha vermelha em Júpiter, uma colossal tempestade que já dura centenas de anos. Os cientistas estudam principalmente esses gigantes gasosos com sondas orbitais e espaçonaves que passam, coletando dados e nos ajudando a entender melhor nosso sistema solar. Portanto, o mistério do pouso nesses gigantes permanece sem solução. Por que Snap, Crackle e Pop são tão icônicos? Esses três personagens divertidos foram apresentados em 1933 pela Kellogg para promover os cereais Rice Krispies, que se tornaram uma marca famosa. Seus nomes incomuns são inspirados nos sons que os cereais fazem quando o leite é derramado sobre eles. Snap, Crackle e Pop. Essa estratégia de marketing inteligente rapidamente tornou os personagens populares entre crianças e adultos, ajudando a consolidar os Rice Krispies como um café da manhã único e divertido. Com o passar do tempo, Snap, Crackle e Pop se tornaram ícones culturais, frequentemente aparecendo em comerciais como personagens animados que trazem alegria ao café da manhã. Eles não apenas representam o produto, mas também se tornaram parte da cultura pop americana, aparecendo em produtos e desfiles. Sua popularidade duradoura é um testemunho do poder do branding em criar personagens memoráveis que ressoam com os consumidores. Então, da próxima vez que você ouvir esses sons durante o café da manhã, lembre-se da história desses personagens brincalhões. Não é incrível como uma ideia de marketing simples pode criar figuras tão duradouras e icônicas? Você sabia que a Constituição é a mais curta do seu tipo? A Constituição dos Estados Unidos, com 84 mil palavras, é a mais antiga Constituição escrita ainda em uso por um grande governo no mundo. Adotada em 1787, ela define a estrutura do governo federal e os princípios da democracia, estabelecendo um sistema que distribui o poder entre três ramos: legislativo, executivo e judiciário. É surpreendente que, enquanto em outros países as constituições são longas e cheias de detalhes, a Constituição dos EUAs é concisa, mas poderosa, permitindo que se adapte a tempos em mudança. Sua brevidade destaca princípios-chave, como a separação de poderes e os direitos individuais, facilitando a compreensão das liberdades pelos cidadãos. Isso também estabelece um tom fundamental para o Estado de Direito na América. Ao longo dos anos, a Constituição foi alterada apenas 27 vezes, o que comprova sua resistência. Então, por que esse documento curto teve um impacto tão duradouro? É um testemunho de como algumas palavras bem escolhidas podem formar uma nação. Acredite ou não, Justin Bieber foi proibido de comprar uma Ferrari. Esse momento inesperado no mundo das celebridades mostra que até estrelas podem ter problemas com marcas de carros de luxo. Bieber, conhecido por seu estilo de vida extravagante, ganhou as manchetes quando personalizou sua Ferrari, colando um adesivo azul brilhante e mudando a cor sem autorização. Essa modificação não agradou a Ferrari, uma marca que se orgulha de sua exclusividade e estilo. Como resultado, decidiram proibir o popstar de comprar seus carros. Esse incidente levanta questões interessantes sobre propriedade e autoexpressão. Os fabricantes de automóveis devem ter o direito de decidir como os proprietários modificam seus veículos. Embora marcas como a Ferrari queiram manter sua imagem, os fãs muitas vezes acreditam que a personalização faz parte da experiência de possuir um carro. A experiência de Bieber nos lembra que até os ricos e famosos devem seguir regras, especialmente quando se trata de marcas de luxo. Acredite ou não, mas um cachorro quebrou o recorde de caça a fantasmas. Essa conquista incrível pertence a um labrador que registrou em vídeo o maior número de fantasmas, segundo o livro dos recordes. Você pode se perguntar como um cachorro brincalhão se envolveu na caça a fantasmas. Esse labrador, com seu olfato aguçado e intuição incrível, se tornou o parceiro fiel de seu dono, que é apaixonado por caça a fantasmas. Juntos, eles exploraram diversos lugares assombrados, desde antigas mansões assustadoras até cemitérios aterrorizantes. Armados com câmeras e um espírito aventureiro, essa dupla conseguiu capturar uma série de imagens fascinantes que fizeram muitos céticos questionarem se os fantasmas realmente existem.
Essas fotos geraram interesse e debates na comunidade paranormal, e algumas pessoas afirmaram ver figuras fantasmagóricas claramente ao fundo. Essa parceria única não só destaca as incríveis habilidades dos cães, mas também traz um elemento divertido ao mundo da caça a fantasmas. Então, da próxima vez que você ver um cachorro, pense: será que ele será o próximo caçador de fantasmas em treinamento? Você sabia que na década de 1930 houve uma revolução no estacionamento? Nesse período fascinante, inventores criaram um carro inovador com uma quinta roda que girava, projetada especialmente para estacionamento paralelo. Imagine como era difícil estacionar em espaços apertados, mas agora você podia girar as rodas traseiras. Esse design inovador facilitou muito a manobra até a calçada e de volta, permitindo que os motoristas estacionassem com precisão impressionante. Com o aumento do tráfego nas ruas e a popularização dos carros, essa invenção resolveu muitos problemas da vida urbana. Ao melhorar a eficiência do estacionamento, ajudou a reduzir o estresse de muitos motoristas. Embora muitos carros modernos tenham funções de estacionamento automático, esse exemplo inicial lançou as bases para os avanços atuais na tecnologia automotiva. Então, da próxima vez que você for estacionar, lembre-se da década de 1930 e das mentes criativas por trás dessa solução importante para os motoristas. É verdade que as mulheres precisavam de maridos para obter cartões de crédito. Até 1974, os bancos no Sudáfrica tinham uma política surpreendente e injusta. Frequentemente negavam cartões de crédito às mulheres, a menos que tivessem um marido que assinasse o pedido. Essa política se baseava em ideias ultrapassadas de que mulheres solteiras e divorciadas eram muito arriscadas para o crédito. Imagine ser uma mulher tentando gerenciar suas finanças sozinha, mas enfrentando obstáculos apenas por causa de seu estado civil. Mulheres casadas tinham mais chances de conseguir crédito, o que reforçava estereótipos de gênero e limitava a independência financeira. Somente após a aprovação de leis como a Lei de Igualdade de Oportunidades de Crédito em 1974, essas práticas discriminatórias começaram a mudar. Essa lei visava proteger os consumidores de práticas de crédito injustas, baseadas no sexo, e permitiu que as mulheres solicitassem cartões de crédito por conta própria, criando um ambiente financeiro mais justo. Um fato interessante sobre a belladonna: esta planta fascinante, também conhecida como a erva morta, tem uma reputação sombria, pois apenas algumas frutas podem ser fatais. Imagine um pequeno cacho de brilhantes frutas pretas que podem levar a consequências trágicas. Historicamente, a belladonna não só causou medo, mas também admiração, pois as pessoas usavam suas propriedades tóxicas na cosmética para criar uma beleza atraente. Pense nas mulheres da Roma antiga, que aplicavam extrato de belladonna nos olhos para conseguir um olhar hipnotizante e dilatado. No entanto, esse segredo de beleza tinha seu preço. Embora pudesse melhorar sua aparência, até mesmo uma pequena dose poderia causar sérios problemas de saúde, incluindo alucinações, paralisia ou até mesmo a morte. Hoje, muitos admiram sua beleza, mas também lembram de seus perigos. A belladonna nos lembra que nem tudo que é bonito é seguro. Você está pronto para descobrir mais sobre seus segredos ocultos? Vamos revelar a verdade sobre o nome do Casa Branca. Até 1901, o edifício que chamamos de Casa Branca era conhecido como Residência Executiva. Essa impressionante residência, localizada no 1600 da Avenida Pensilvânia, foi lar de todos os presidentes do Zipporta, desde John Adams, em 1800. A mudança de nome aconteceu durante a presidência de Theodore Roosevelt, uma figura marcante, conhecida por suas reformas energéticas e amor pela natureza. Roosevelt achava que o nome Residência Executiva era muito sem graça, então ele oficialmente a chamou de Casa Branca, refletindo seu status icônico e a grandeza da arquitetura. Desde então, a Casa Branca se tornou um símbolo do governo americano, recebendo inúmeros eventos e convidados importantes de todo o mundo. Curiosamente, antes de ser pintada de branco no século XIX, o edifício era revestido com arenito do riacho Aquia, o que lhe dava uma aparência muito mais escura. Graças à mudança de nome de Roosevelt, agora temos um título que combina com a impressionante história e legado deste importante monumento. Não é incrível como um nome simples pode ter tanto significado? Você já se perguntou por que a impressão 3D é tão fascinante?
Essa tecnologia revolucionária está mudando a forma como criamos tudo, desde peças de carros até próteses e até casas inteiras. Imagine poder projetar um objeto complexo no computador e depois vê-lo sendo criado camada por camada. É isso que a impressão 3D faz. Não se trata apenas de velocidade, é também a possibilidade de personalizar produtos para necessidades específicas. Agora, os pesquisadores estão indo ainda mais longe com a bioimpressão 3D. Essa área inovadora busca imprimir órgãos humanos, o que pode transformar o tratamento médico e melhorar a vida de quem precisa de transplantes. O potencial dessa tecnologia é quase ilimitado, nos levando a um futuro onde poderemos imprimir soluções para alguns dos nossos maiores problemas. Você está pronto para abraçar esse novo e empolgante mundo? Vamos revelar a verdade sobre gêmeos idênticos. Imagine 2 gêmeos idênticos, ambos chamados James, que foram separados ao nascer, mas vivem vidas surpreendentemente semelhantes. Esta história fascinante mostra como seus caminhos se cruzaram. Ambos cresceram sem saber da existência um do outro, mas acabaram seguindo trajetórias muito paralelas. Eles se tornaram policiais, dedicados a cumprir a lei, enquanto suas vidas pessoais se desenvolveram de maneira impressionantemente parecida. Cada James se casou com uma mulher chamada Linda, depois se divorciou e casou novamente com mulheres chamadas Betty. Essa semelhança quase cinematográfica em suas escolhas de vida levanta questões interessantes sobre natureza e criação. O que influencia mais suas decisões? A genética ou o ambiente? A experiência dos gêmeos nos lembra como o DNA pode desempenhar um papel importante na formação de quem somos, mesmo quando somos criados separados. O que isso significa para questões mais amplas de identidade e destino? O que realmente motiva nossa busca por extraterrestres? Em 1977, o astrônomo Jerry R. Ehman fez uma descoberta revolucionária ao registrar um poderoso sinal de rádio vindo do espaço, que durou impressionantes 72 segundos. Esse sinal enigmático, conhecido como Sinal WOW, veio da direção da constelação de Sagitário e chamou a atenção de cientistas e entusiastas do espaço. O sinal é notável por ter viajado pelo cosmos por incríveis 8 bilhões de anos. Embora os cientistas tenham proposto várias explicações para essa mensagem misteriosa, incluindo fenômenos naturais e comunicação avançada com extraterrestres, provas convincentes ainda não foram encontradas. O Sinal WOW continua sendo um mistério intrigante na busca por vida inteligente além da Terra. Sempre que pesquisadores analisam dados ou escaneiam o céu, os ecos daquele sinal de 1977 inspiram esperança e curiosidade sobre o que existe além do nosso planeta. Será que algum dia saberemos a verdade sobre isso? Por que os tubarões com brânquias demoram tanto para gerar filhotes? Esses seres incríveis têm um período de gestação impressionante, que pode variar de 3,5 a 7 anos. Esse é um dos períodos mais longos entre os vertebrados, e essa espera parece ser uma adaptação para sobreviver em condições difíceis do oceano. Os tubarões com brânquias, que costumam viver em grandes profundidades, enfrentam um ambiente onde a comida pode ser escassa e as condições severas. Ao aumentar o tempo de gestação, as fêmeas conseguem dar à luz filhotes mais saudáveis, quando as condições se tornam mais favoráveis. Essa estratégia não só aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes, mas também reflete o complexo equilíbrio da vida no oceano. Imagine carregar um bebê por vários anos antes de finalmente dar à luz. Esse longo período de gestação mostra como a vida se adapta ao ambiente ao longo de milhões de anos. Ao continuar a explorar e estudar esses tubarões antigos, podemos entender melhor suas adaptações reprodutivas únicas e a incrível diversidade da vida subaquática. Em janeiro de 1961, ocorreu um incidente chocante quando um bombardeiro americano soltou acidentalmente 2 bombas nucleares sobre a Carolina do Norte. Felizmente, essas bombas não explodiram, mas o caso mostrou o quão perto podemos estar de uma catástrofe durante operações militares. Cada arma tinha uma potência explosiva, centenas de vezes maior do que a bomba lançada em Hiroshima, e caiu do avião devido a uma série de falhas mecânicas e erros humanos. A sorte foi que o mecanismo de segurança não falhou, evitando o que poderia ter sido uma destruição inimaginável e a perda de vidas. Este quase desastre serve como um sério lembrete dos perigos potenciais associados ao manuseio de armas nucleares e da importância crítica de protocolos de segurança rigorosos nas Forças Armadas.
Como podemos garantir que tais erros não se repitam? E se eu disser que os quebra-cabeças não podem ser perfeitos? Acredite ou não, mas quando você compra um quebra-cabeça de 1000 peças, é matematicamente impossível que ele tenha exatamente 1000 peças. Isso se deve à forma como os quebra-cabeças são feitos. Para que as peças se encaixem corretamente, elas precisam ter formato retangular. Se você contar as peças, perceberá que a maioria dos quebra-cabeças tem quantidades como 972 ou 1014, o que significa que algumas peças estão faltando ou foram adicionadas além do que você esperava. Isso está relacionado ao processo de fabricação, que cria quebra-cabeças em conjuntos com tamanhos específicos. Um quebra-cabeça de 1000 peças pode parecer perfeito, mas 972 ou 1014 peças muitas vezes oferecem melhores opções de encaixe. Então, na próxima vez que você estiver animado para montar um quebra-cabeça perfeito, lembre-se de que o ideal é uma ilusão divertida no mundo dos quebra-cabeças. Não é incrível como a matemática influencia até nossos jogos favoritos? Descubra a incrível verdade sobre as artérias das mãos. No útero materno, a terceira artéria, conhecida como artéria média, desempenha um papel importante no desenvolvimento da mão. Normalmente, essa artéria desaparece na 8ª semana de vida do bebê. No entanto, pesquisas recentes mostram que a artéria média está aparecendo 3 vezes mais em adultos em comparação com um século atrás. Os cientistas estão perplexos com esse aumento, pois não há uma explicação clara para o motivo de mais pessoas manterem essa artéria na idade adulta. Isso levanta questões interessantes sobre o desenvolvimento e a evolução humana. Será que nossos estilos de vida, o ambiente ou a genética estão influenciando esse fenômeno? Compreender as razões para a preservação dessa artéria pode nos dar insights sobre como nos adaptamos às condições modernas. Ao continuar a explorar os mistérios do corpo humano, cada descoberta nos aproxima de entender nossa biologia neste mundo em constante mudança. Você sabia que em Malta nunca faz frio? Esta ilha ensolarada no Mediterrâneo é o único país europeu onde nunca foram registradas temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. O clima quente de Malta a torna um destino favorito para turistas de verão, que vêm aproveitar suas belas praias e rica cultura. Com invernos amenos e verões quentes, os visitantes podem desfrutar de atividades ao ar livre o ano todo. Imagine-se relaxando à beira-mar, enquanto outros se agasalham do frio. O clima único da ilha não só atrai turistas, mas também sustenta uma rica biodiversidade, permitindo que diversas plantas e animais prosperem. Essa atmosfera agradável é perfeita para explorar locais históricos, como a antiga cidade de Imidina ou os magníficos templos megalíticos, que são algumas das estruturas independentes mais antigas do mundo. Portanto, se você quer escapar do inverno e aproveitar o sol, Malta é o lugar que você deve visitar. Um fato interessante sobre a opinião de Walt Disney. Walt Disney, o gênio criativo por trás da Disneylândia e de muitos filmes de animação amados, surpreendentemente não gostava de um de seus personagens, o Pateta. Apesar de o Pateta ter se tornado um ícone no mundo da Disney, Disney o considerava um personagem bobo. Sua aversão ao Pateta não era apenas um leve descontentamento, era tão sério que ele hesitou antes de incluí-lo em seus projetos. No entanto, Disney tomou a decisão louvável de manter o Pateta, pensando nos empregos de seus animadores. Ao manter o Pateta, Disney garantiu um trabalho estável para artistas talentosos. Isso destaca não apenas a dedicação de Disney à sua visão artística, mas também sua lealdade à equipe. É surpreendente pensar que a pessoa que criou personagens tão alegres como o Mickey Mouse tinha essa opinião sobre o Pateta. Que combinação de criatividade e responsabilidade! Acredite ou não, os patos veem quase tudo ao seu redor. Graças à posição dos olhos nas laterais da cabeça, essas aves incríveis têm um campo de visão de quase 340 graus. Isso significa que eles conseguem perceber predadores se aproximando de quase qualquer lado, mesmo sem virar a cabeça. Imagine estar ciente de tudo que acontece ao seu redor ao mesmo tempo. Mas isso não é tudo. Os patos têm uma habilidade especial. Eles conseguem ver a luz ultravioleta. Essa capacidade os ajuda a encontrar pequenos insetos ou peixes na água, que muitas vezes são invisíveis aos olhos humanos. Enquanto nós podemos deixar passar um pequeno inseto voando sobre o lago, nossos amigos emplumados o notarão facilmente. Essa combinação única de um amplo ângulo de visão e a habilidade de ver ultravioleta torna os patos perfeitamente adaptados para sobreviver em seu habitat natural.
A natureza não é incrível? Descubra a magia da tinta que muda de cor. As tecnologias automotivas deram um grande passo à frente com tintas inovadoras que mudam de cor conforme a temperatura. Essa função única ajuda os motoristas a perceberem o superaquecimento do motor antes que isso cause situações perigosas. Imagine dirigir um carro que muda de cor levemente quando o motor esquenta demais. Bem legal, não é? Mas não para por aí. Algumas dessas tintas contêm partículas refletivas, aumentando a visibilidade à noite. Isso significa que seu carro pode não apenas avisá-lo sobre possíveis problemas mecânicos, mas também brilhar intensamente no escuro, tornando você mais seguro na estrada. Enquanto os fabricantes de automóveis continuam a explorar esses materiais fascinantes, quem sabe que outras funções incríveis veremos no futuro. A tinta que muda de cor é apenas o começo para melhorar a segurança e o estilo na estrada. Você não vai acreditar no jogo da escada escorregadia no Japão. Este divertido programa de televisão convida os participantes a subir uma escada, notoriamente escorregadia, para pegar um envelope esquivo no topo. À primeira vista, a tarefa parece simples, mas na verdade é muito mais caótica. Durante as tentativas, muitos participantes enfrentam uma série de quedas cômicas, o que provoca risadas na plateia. Alguns conseguem se manter perto do topo, mas perdem o equilíbrio e acabam escorregando para baixo. O que torna este jogo tão empolgante é a combinação de determinação e total imprevisibilidade, enquanto o público torce por seus favoritos, rindo da absurdidade da situação. O programa se tornou parte essencial do entretenimento, mostrando não apenas habilidades físicas, mas também a resistência dos participantes, que corajosamente tentam novamente após cada queda. A cada tentativa, a tensão aumenta, deixando os espectadores ansiosos. Quem poderia imaginar que uma simples escada poderia trazer tanta alegria e risadas? E se dois aviões puderem voar ainda mais rápido? Quando dois aviões decolam e seguem em direções opostas, acontece algo surpreendente. A velocidade relativa entre eles é a soma das suas velocidades individuais. Imagine que um avião voa a 300 milhas por hora e o outro a 500 milhas por hora. À medida que se afastam um do outro, a velocidade total aumenta para 800 milhas por hora. Esse princípio é baseado no movimento relativo, o que nos ajuda a entender como os objetos interagem e se movem no espaço. Quanto mais rápido eles voam, mais rápido criam distância. Esse princípio se aplica não apenas a aviões, ele vale também para carros, trens e outros meios de transporte. É um lembrete fascinante de como a velocidade funciona em nosso mundo e como nossa percepção pode mudar dependendo da direção que olhamos. Então, da próxima vez que você ver dois aviões no céu, pense em quão rápido eles realmente estão se afastando um do outro. Você pode se surpreender. O Cazaquistão tem uma marinha. Apesar do Mar Cáspio estar diminuindo lentamente, o Cazaquistão continua a manter e operar sua frota. Imagine, enquanto esse enorme mar interno enfrenta dificuldades, o país trabalha para preservar suas capacidades marítimas. É como tentar organizar um time de polo aquático em uma piscina que está secando. O Mar Cáspio, o maior corpo d'água interno do mundo, é crucial para o comércio, extração de energia e segurança regional. Com o aumento da salinidade e a diminuição do nível da água, que afetam os ecossistemas, o Cazaquistão enfrenta desafios únicos, focando na preservação de seus interesses marítimos. A existência da frota demonstra o compromisso do Cazaquistão em manter sua segurança nacional e influência regional, mesmo quando as mudanças ambientais alteram seu cenário. É uma maneira impressionante de se adaptar a circunstâncias que muitos nem imaginam. Como o país equilibra suas ambições marítimas com essas mudanças ambientais? Você sabia que os jacarés podem viver por décadas? Esses incríveis répteis têm uma expectativa de vida impressionante, que varia de 30 a 50 anos na natureza. Isso significa que os jacarés podem facilmente sobreviver a muitos animais de estimação e até mesmo a algumas pessoas. Eles conseguem se adaptar a diferentes ambientes, sentindo-se bem em rios de água doce, pântanos e áreas alagadas. O segredo de sua longa vida está no metabolismo lento e na capacidade de sobreviver em condições adversas. Ao contrário de muitos outros animais, os jacarés não envelhecem rapidamente. Eles podem continuar a crescer ao longo de suas vidas, atingindo até 5,8 metros de comprimento. Embora muitas vezes sejam associados ao perigo, essas criaturas desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a manter o equilíbrio de seus habitats.
Então, da próxima vez que você ver um jacaré tomando sol, lembre-se de que está olhando para um ser que existe há várias gerações. A natureza não é incrível? O que realmente acontece quando o papel encontra fogo? O papel resistente ao fogo é um super-herói no mundo da segurança, projetado para suportar temperaturas extremas. Em vez de se transformar em cinzas, esse papel incrível se carboniza ao entrar em contato com as chamas, servindo como uma barreira protetora que desacelera a propagação do fogo. Você o encontrará em lugares como manuais de combate a incêndios e como isolamento em aplicações elétricas. Antigamente, usava-se papel de amianto para resistência ao fogo, mas devido aos sérios riscos à saúde associados ao amianto, materiais mais seguros tomaram seu lugar. Hoje, papéis resistentes ao fogo são feitos com produtos químicos não tóxicos que protegem tanto nossas vidas quanto o meio ambiente. Então, da próxima vez que você ver um manual de combate a incêndios, lembre-se de que as páginas estão lá para ajudá-lo a ficar seguro, trabalhando nos bastidores para evitar desastres. Você sabia que os emojis surgiram em 1997? O termo emoji foi criado pela empresa japonesa de telecomunicações NTT Docomo, quando lançaram um conjunto de 176 emojis para seus pagers. A palavra vem de duas palavras japonesas, e, que significa imagem, e moji, que significa símbolo. Essa combinação inteligente destaca as imagens gráficas vibrantes que representam os emojis, adicionando expressividade às nossas conversas escritas. Inicialmente, eles foram criados para melhorar a comunicação, transmitindo emoções e ideias que às vezes as palavras não conseguem expressar, e rapidamente se tornaram populares. Hoje em dia, os emojis se tornaram uma linguagem universal, comum entre diferentes culturas e plataformas. Com milhares de emojis no nosso celular, desde rostos sorridentes até animais e comida, eles desempenham um papel importante na forma como nos comunicamos online. Não é incrível como um pequeno símbolo gráfico pode definir e enriquecer nossas conversas? Você já se perguntou por que as orquídeas são tão únicas? Com mais de 25 mil espécies, as orquídeas são um dos grupos de plantas mais diversos do planeta, representando cerca de 10% de todas as espécies vegetais. Sua incrível capacidade de adaptação não é apenas uma coincidência, é resultado de estratégias inteligentes de sobrevivência. Muitas orquídeas usam mimetismo para enganar os polinizadores e atraí-los. Por exemplo, algumas se parecem com fêmeas de insetos para atrair machos, enquanto outras liberam feromônios atraentes, imitando aromas que certos insetos acham irresistíveis. Essa combinação astuta aumenta suas chances de polinização bem-sucedida, ajudando-as a se reproduzir de forma mais eficaz em diferentes condições. Com suas cores vibrantes e formas complexas, as orquídeas não são apenas bonitas, mas também desempenham um papel importante em seus ecossistemas. Suas fascinantes adaptações levantam questões sobre as complexas relações entre plantas e polinizadores. Não é incrível a criatividade da natureza? Acredite ou não, Copenhague adora bicicletas. Cerca de 36% dos moradores da cidade usam bicicletas como seu principal meio de transporte. E a cidade realmente adotou a bicicleta como um estilo de vida. Não é surpresa que Copenhague tenha um impressionante sistema de bicicletas públicas, conhecido como City Bikes. Essa rede prática permite que moradores e turistas aluguem bicicletas em várias estações pela cidade. Imagine como é fácil pegar uma bicicleta e explorar os encantadores bairros, belos parques e deslumbrantes orlas. Esse modo de transporte sustentável não só ajuda a reduzir o trânsito, mas também melhora a qualidade do ar. Andar de bicicleta em Copenhague é não apenas prático, mas também divertido, pois proporciona energia enquanto você aproveita a vibrante atmosfera da cidade. O compromisso da cidade com a segurança e o prazer de andar de bicicleta é evidente na extensa rede de ciclovias e no design amigável das ruas. Então, seja a caminho do trabalho ou apenas desfrutando de um passeio tranquilo, a cultura ciclística de Copenhague torna a cidade um lugar ideal para amantes de bicicletas e ciclistas casuais, pronto para pedalar por esta cidade incrível. Difícil de acreditar, mas a madeira nos proporciona conforto. A madeira é um isolante natural eficiente, o que explica sua popularidade na construção ao longo dos séculos. Sua estrutura celular única é cheia de pequenos bolsões de ar que retêm o calor, resultando em baixa condutividade térmica. Isso significa que a madeira ajuda a manter uma temperatura agradável dentro dos edifícios.
aquecendo os ambientes nos meses frios e resfriando-os no calor. Portanto, a madeira é uma ótima escolha para quem deseja construir uma casa ecológica e energeticamente eficiente. Ao usar madeira, reduzimos a necessidade de aquecimento e resfriamento excessivos, o que não só economiza energia, mas também contribui para um planeta mais fresco. Não é incrível como esse material simples desempenha um papel tão importante no nosso conforto durante todo o ano? Você sabia que o Saara não é só areia? Você pode imaginar o Saara como um mar infinito de dunas de areia, mas, na verdade, apenas cerca de 1/4 de seu território é coberto por areia. O restante é uma combinação interessante de planícies de cascalho, platôs rochosos e montanhas impressionantes. Essa diversidade surpreendente desafia os estereótipos tradicionais sobre desertos, mostrando que é muito mais do que apenas areia sem fim. Sob sua superfície, o Saara esconde fontes secretas de água, que sustentam a vida de maneiras inesperadas. Nesse ambiente hostil, diversos ecossistemas prosperam, demonstrando adaptações incríveis de plantas e animais. Por exemplo, algumas espécies de plantas desenvolveram a capacidade de armazenar água de forma eficiente, enquanto animais como o feneco criaram estratégias comportamentais únicas para sobreviver em temperaturas extremas. Compreender as características geológicas do Saara e seus ecossistemas ocultos nos ajuda a apreciar a complexidade dessa paisagem icônica. Então, da próxima vez que alguém mencionar o Saara, lembre-se de que há muito mais do que parece à primeira vista. Você sabia que existem mais telefones do que banheiros? É surpreendente, mas no mundo todo, mais pessoas têm celulares do que acesso a banheiros básicos. Cerca de 6 bilhões de pessoas usam celulares, enquanto apenas 4,5 bilhões têm condições sanitárias adequadas. Essa diferença destaca um sério problema global. Apesar do rápido avanço da tecnologia, muitos ainda carecem de recursos higiênicos essenciais. Em países em desenvolvimento, os celulares muitas vezes se tornam uma tábua de salvação, conectando os usuários a informações e serviços importantes, mas a falta de banheiros limpos e seguros representa riscos sérios à saúde. Imagine usar o celular para tudo, desde redes sociais até serviços bancários, mas não ter um lugar seguro para ir ao banheiro. Essa realidade mostra que, ao celebrarmos os avanços tecnológicos, também devemos nos concentrar em garantir que todos tenham acesso a serviços básicos que promovam saúde e dignidade. Como podemos superar essa lacuna? Você sabia que Matrix mudou a moda para sempre? Este filme revolucionário, lançado em 1999, não só transformou o mundo do cinema, mas também teve um impacto profundo nas tendências de moda da cultura pop. Seu estilo cyberpunk marcante trouxe uma nova estética que muitos estilistas ainda adotam. Imagine personagens em elegantes casacos de couro pretos e óculos futuristas, que transmitem uma atmosfera misteriosa e ousada. O estilo visual único de Matrix inspirou designers ao redor do mundo, resultando em uma onda de looks semelhantes na moda de rua, alta costura e até em videoclipes. Com a crescente popularidade desse estilo, as pessoas começaram a incorporar soluções de moda ousadas em seu dia a dia. O filme também gerou discussões sobre identidade, tecnologia e futuro, criando ondas culturais que se espalharam muito além de Hollywood. Então, da próxima vez que você ver alguém com uma jaqueta de couro ou óculos estilosos, talvez você esteja testemunhando o legado duradouro de Matrix na moda. Por que você acha que o estilo do filme ressoou tanto com o público? A história do açúcar começou na Índia, por volta de 510 a.C., quando foi desenvolvido o primeiro açúcar refinado do mundo. Imagine, os antigos indianos descobriram como extrair e purificar o açúcar da cana-de-açúcar, criando um adoçante que mudaria para sempre a culinária. Naquela época, eles dominaram técnicas que tornaram o açúcar não apenas um item raro, mas um ingrediente mais acessível. Essa inovação permitiu que a doçura se espalhasse além das regiões e influenciasse as cozinhas do mundo todo. Antes do açúcar refinado, as pessoas usavam mel ou frutas para satisfazer seus desejos doces, que muitas vezes eram limitados pela disponibilidade. O açúcar rapidamente se tornou popular e uma parte importante das tradições culturais, sobremesas e até da medicina. Hoje, o açúcar está em todo lugar. Desde nosso café da manhã até os lanches irresistíveis, tudo isso se origina daquela invenção inicial na Índia. Não é incrível como uma ideia simples mudou o mundo? Você sabia que as meias de nylon mudaram a moda para sempre?
Em 1935, a empresa DuPont criou o nylon, um novo material que transformou a produção de meias femininas. Inicialmente feito com os mesmos materiais que linhas de pesca e paraquedas, as meias de nylon rapidamente se tornaram um acessório de moda indispensável nos anos 40. Em 1940, elas eram vendidas rapidamente, encantando as mulheres com sua textura suave e design transparente. No entanto, com o início da Segunda Guerra Mundial, a produção foi direcionada para as necessidades do exército e essas meias estilosas se tornaram escassas. Muitas mulheres recorriam à maquiagem para criar a ilusão de que as estavam usando. Após a guerra, os consumidores receberam as meias de nylon com entusiasmo, solidificando seu status na história da moda. Esse material inovador não apenas deixou sua marca na vestimenta cotidiana, mas também abriu caminho para muitos tecidos que usamos hoje. Não é incrível como uma única invenção pode mudar toda uma indústria? Você sabia que os mosquitos são responsáveis por mais mortes humanas do que qualquer outro ser vivo na Terra? Esses pequenos insetos podem parecer inofensivos, mas são os animais mais perigosos do planeta. A cada ano, eles transmitem doenças como malária, dengue e vírus Zika, causando milhões de mortes ao redor do mundo. Somente a malária mata mais de 400 mil pessoas anualmente, principalmente crianças com menos de 5 anos em países da África subsaariana. Os mosquitos picam para se alimentar de sangue e, ao fazer isso, podem transmitir vírus e parasitas de um hospedeiro para outro. Seu ciclo de vida inclui a reprodução em água parada, o que torna até pequenas poças locais de reprodução potenciais. As medidas de controle da população de mosquitos incluem o uso de repelentes, a introdução de predadores naturais e o desenvolvimento de vacinas. Compreender o papel perigoso dos mosquitos na saúde global é crucial. Como podemos nos proteger e proteger os outros de suas picadas letais? O que realmente afeta a resistência de um carro? Na China, ocorreu um caso curioso com um Honda CR-V que, após um acidente, continuou funcionando normalmente. Esse evento chamou a atenção de engenheiros e amantes de carros. Eles iniciaram uma investigação para entender como esse veículo conseguiu seguir em frente sem danos visíveis após a colisão. Normalmente, quando os carros sofrem impactos, esperamos ver danos, como chassis quebrados ou sistemas com problemas. No entanto, o funcionamento contínuo deste CR-V levanta questões importantes sobre os padrões de segurança dos veículos e inovações no design. Será que este modelo tem uma estrutura robusta? Ou sistemas de segurança modernos foram ativados para ajudá-lo a suportar o impacto? Quaisquer que sejam as respostas, esse caso pode influenciar o futuro do design de carros e dos testes de segurança. Não é incrível o quanto podemos aprender com um único evento inesperado? Você sabia que o Sol nasce primeiro em Maine? Esse fenômeno incrível acontece no Cabo West Quad, o ponto mais oriental do Zeuetra. Todas as manhãs, quando o Sol aparece no horizonte, ele faz sua majestosa estreia aqui, antes de iluminar o restante do país. O Cabo West Quad é famoso não só pela sua localização geográfica, mas também pelo lindo farol listrado em vermelho e branco, que se destaca contra a costa Rugged. Construído em 1858, o farol é uma atração pitoresca, guiando os navios com segurança ao longo das costas rochosas de Maine. Visitantes se reúnem nesse lugar único para ver o nascer do sol, muitas vezes capturando o momento em suas câmeras, enquanto o céu se enche de cores vibrantes. Esse lugar encantador também é cercado por belas trilhas para caminhadas e vistas tranquilas do Oceano Atlântico, tornando-o um local ideal para amantes da natureza e fotógrafos. Você gostaria de ser um dos primeiros a receber um novo dia? Usuários da internet na China batem recordes. Com impressionantes 721 milhões de pessoas online, a China ocupa o primeiro lugar em número de usuários de internet no mundo. Esse número surpreendente supera em muito os dados da Índia e dos Estados Unidos, colocando a China na vanguarda da revolução digital. O crescimento da tecnologia e dos dispositivos móveis foi fundamental para conectar pessoas de grandes cidades a áreas rurais do país. Atividades diárias como compras, redes sociais e até mesmo aprendizado agora estão a um clique de distância para milhões de cidadãos chineses. O aumento do número de usuários de internet também impulsionou inovações, favorecendo o crescimento de gigantes do comércio eletrônico e das redes sociais, que influenciam tendências globais. E isso não apenas cria oportunidades empolgantes para os negócios, mas também transforma a forma como nos comunicamos e acessamos informações.
À medida que a China continua a expandir sua presença digital, o mundo observa atentamente como isso afetará a cultura e a tecnologia da internet global. O que você acha que isso significa para o futuro da comunicação? Elefantes estão mudando rapidamente em Moçambique. Estudos recentes mostram que esses majestosos animais estão evoluindo devido à intensa pressão dos caçadores. A porcentagem de fêmeas sem presas aumentou de 3% para impressionantes 51%. Essa mudança não é apenas uma estatística, pode impactar muito seu comportamento e os ecossistemas que eles ajudam a formar. Elefantes sem presas podem alterar seus hábitos alimentares e estruturas sociais, afetando como interagem com o ambiente. Por exemplo, sem presas, esses elefantes podem depender mais de sua força de outras maneiras, como usando suas trombas para encontrar água ou comida. Sua capacidade de criar e manter habitats, como derrubar árvores para abrir espaços, também pode mudar. À medida que mais elefantes perdem suas presas, podemos ver uma reação em cadeia no ecossistema. Você consegue imaginar um futuro onde os elefantes prosperam sem presas? Isso pode te surpreender, a mãe de todas as demonstrações. Em 1968, Douglas Engelbart fez uma apresentação revolucionária que mudou nossa interação com os computadores. Nesse evento, Engelbart mostrou elementos-chave que se tornaram a base do processo computacional moderno. Imagine como usamos janelas para multitarefa, hipermídia, que conecta informações e videoconferências que transformaram a comunicação à distância. Engelbart também apresentou o mouse, uma ferramenta que revolucionou a navegação no espaço digital, além de editores de texto, que facilitaram muito a escrita e a edição de documentos. Essa demonstração estava tão à frente de seu tempo que muitas de suas ideias hoje parecem comuns, mas na época eram revolucionárias. A visão de Engelbart não apenas aumentou a produtividade pessoal, mas também lançou as bases para a internet e muitas tecnologias modernas das quais dependemos hoje. Você consegue acreditar que todas essas inovações surgiram em uma única apresentação? Descubra a revolução das sandálias ecológicas de Gisele Bündchen. Gisele Bündchen, a supermodelo mundialmente famosa, é conhecida não apenas por seus looks deslumbrantes na passarela, mas também por sua paixão pela sustentabilidade. Em parceria com a marca brasileira Ipanema, ela criou uma incrível linha de sandálias ecológicas que refletem seu amor pelo Brasil e sua preocupação com o meio ambiente. Essas sandálias são feitas de materiais sustentáveis e com práticas ecológicas, ajudando a reduzir o impacto da indústria da moda no nosso planeta. Gisele acredita que a moda pode ser bonita sem prejudicar a terra, e seu trabalho com a Ipanema destaca a importância de escolhas conscientes. Com cores vibrantes e um design elegante, essas sandálias agradarão tanto os fashionistas quanto aqueles que se preocupam com a ecologia. Então, da próxima vez que você escolher um calçado de verão, considere usar um par das criações de Gisele, sabendo que você apoia uma iniciativa que cuida do meio ambiente tanto quanto do seu estilo. Você já pensou nas dimensões gigantescas do Antonov An-225? Este incrível avião é o maior já construído, projetado especialmente para transportar espaçonaves. Seu peso impressiona, com 285 toneladas, e a envergadura das asas chega a 88 metros, tornando uma visão realmente impressionante no céu. Sua enorme capacidade de carga permite transportar itens fora do padrão, que outros aviões não conseguem. Construído por colossais 250 milhões de dólares, o An-225 não é apenas grande, ele também possui uma potência incrível e é um dos aviões de carga mais capazes do mundo. Imagine como é vê-lo em ação, levantando equipamentos pesados ou até mesmo outros aviões. Apesar de suas características impressionantes, o An-225 foi tragicamente danificado durante um recente conflito na Ucrânia, deixando entusiastas da aviação e especialistas em transporte de cargas, na expectativa de saber se ele algum dia voltará a voar. Os hipopótamos podem dormir debaixo d'água sem flutuar. É surpreendente, mas os hipopótamos não sabem nadar. Em vez de deslizar graciosamente na água, seus ossos densos os tornam quase incapazes de flutuar, o que significa que eles não conseguem subir à superfície. Quando querem se mover em rios ou lagos, eles usam uma maneira única, caminham pelo fundo do rio ou do mar, em um galope lento. Esse movimento incomum permite que se desloquem em seu ambiente aquático, sem precisar nadar. No entanto, há outro aspecto interessante da vida dos hipopótamos. Eles realmente podem dormir debaixo d'água.
Eles têm um reflexo especial que os faz subir automaticamente para respirar enquanto dormem, sem acordar. Essa habilidade incrível os ajuda a se manter seguros durante o descanso, pois podem cochilar debaixo d'água, longe de predadores potenciais. Não é incrível como esses enormes animais se adaptaram à vida na água? Difícil de acreditar, mas o Uber pode economizar seu dinheiro. Uma análise de 2018, que estudou os custos de transporte em 4 das 5 maiores cidades do Zhejiang, mostrou que as corridas de Uber costumam ser mais baratas do que manter um carro próprio. Quando consideramos os custos de ter um carro, como combustível, seguro, manutenção e estacionamento, a soma rapidamente aumenta. Para muitas pessoas, esses gastos representam um grande fardo financeiro, tornando a posse de um carro menos atraente. Em vez de lidar com problemas de manutenção e reparos inesperados, alguns optam por serviços de carona, como o Uber, para suas viagens diárias. Essa mudança não só ajuda a reduzir custos, mas também elimina o estresse de encontrar estacionamento em centros urbanos lotados. Então você está pronto para repensar como se locomover? Com base nesses dados, cada vez mais pessoas estão escolhendo o Uber. Você consegue imaginar que o chiclete não fica no corpo por 7 anos? Ao contrário do mito popular que muitas vezes é contado às crianças, o chiclete é digerido como a maioria dos outros alimentos. Muitas pessoas acreditam que se engolir um chiclete, ele ficará no estômago por 7 anos. Essa ideia é passada de geração em geração, quase como um aviso amigável para não engolir chiclete. No entanto, seu corpo processa o chiclete da mesma forma que qualquer outro alimento. Ele não gruda nos intestinos, em vez disso, passa pelo sistema digestivo e é eliminado. Na maioria das vezes, o chiclete é feito de uma mistura de base, adoçantes e aromatizantes, o que o torna seguro para o seu corpo. Então, se você acidentalmente engolir um pedaço, não se preocupe, ele não ficará lá por quase uma década. Apenas lembre-se de mastigar com sabedoria e aproveitar o sabor. Você sabe o que realmente está por trás das melancias quadradas do Japão? Essas frutas incomuns são cultivadas principalmente por sua forma atraente, e não para consumo. Os agricultores usam formas quadradas durante o crescimento, o que não só dá às melancias uma forma cúbica característica, mas também facilita o empilhamento e armazenamento. Embora fiquem ótimas nas prateleiras, as melancias quadradas geralmente têm uma textura mais firme e não são tão suculentas e doces quanto as melancias redondas tradicionais. Em vez de saborear essa delícia de verão, muitas pessoas preferem exibir essas criações únicas como itens decorativos em eventos especiais ou festivais no Japão. Seus preços às vezes chegam a centenas de dólares, e seu valor está mais na atratividade estética do que no sabor. Então, da próxima vez que você ver uma delas, lembre-se de que a beleza muitas vezes tem seu preço, e essas frutas vibrantes são a prova disso. Celebre o dia Jing A Ling com uma reviravolta interessante. 12 de dezembro. É um dia especial para reconectar-se com amigos e familiares com quem você não fala há muito tempo. O nome divertido está ligado à ideia de ligar para alguém, como um telefonema amigável. Imagine a alegria de ouvir a voz de uma pessoa querida após tanto tempo. Este dia nos convida a fazer uma pausa em nossas vidas corridas e entrar em contato, seja por telefone, mensagem ou até mesmo uma carta escrita à mão. É uma oportunidade de compartilhar novidades, rir de lembranças ou simplesmente saber como a pessoa está. No nosso mundo digital acelerado, é fácil perder o contato, mas o dia Jing A Ling nos lembra que os relacionamentos precisam de cuidado. Então, por que não pegar o telefone ou uma caneta e reconectar-se com alguém hoje? Você pode trazer um sorriso para eles e para si mesmo. Vamos revelar a verdade sobre as nuvens doces. Essa ideia divertida veio do filme de animação Nublado com Chance de Meatballs. Neste filme engraçado, acompanhamos as aventuras de um jovem inventor chamado Flint Lockwood. Ele sonha em criar invenções culinárias incríveis e um dia sua máquina transforma, acidentalmente, vapor d'água em chuva de deliciosas guloseimas, incluindo nuvens doces. Essas nuvens coloridas e fofas flutuam pelo céu, capturando a imaginação do público e mostrando como a criatividade pode levar a resultados inesperados. Flint não só quer impressionar sua cidade, mas também enfrenta desafios quando suas invenções saem do controle. A emoção atinge seu auge quando ele se torna a menor e mais brilhante estrela de Hollywood, provando que até as ideias mais malucas podem resultar em surpresas alegres. A forma como essas nuvens doces são apresentadas adiciona um elemento lúdico à história.
lembrando-nos de que uma pitada de imaginação pode transformar o comum em algo extraordinário. Então, o que você faria se pudesse flutuar nas nuvens doces? Prepare-se para se surpreender com papel e a lua. Imagine que você dobra uma simples folha de papel apenas 42 vezes. Parece inacreditável, não é? Mas se você conseguir, a pilha será tão alta que poderá alcançar a lua. Esse exemplo impressionante mostra a mágica do crescimento exponencial. Cada vez que você dobra o papel, não está apenas adicionando um pouco de espessura, você está dobrando seu tamanho. Começando com uma fração minúscula de milímetro, ao quarto-segundo dobrar, você cria algo astronômico. O crescimento exponencial é um conceito fascinante que se aplica não só ao papel, mas também a muitas outras áreas da vida, como o crescimento populacional e os avanços tecnológicos. No início pode ser difícil de entender, pois nosso cérebro não está acostumado a pensar em saltos tão grandes. No entanto, esse experimento de dobrar papel é uma ótima maneira de visualizar como as coisas podem crescer rapidamente sob as condições certas. Então, da próxima vez que você pegar uma folha de papel, pense em seu potencial para alcançar as estrelas, ou mais precisamente, a lua. Um fato interessante sobre jacarés. Em 2012, Wallace Weatherhold, de 63 anos, da Flórida, passou por uma situação terrível quando um jacaré mordeu seu braço. O que levou a isso? Wallace estava alimentando o jacaré ilegalmente, o que é perigoso e contra a lei. Em vez de receber compaixão, ele enfrentou consequências legais por violar a lei e colocar a si mesmo e o animal em risco. Esse caso destaca as consequências inesperadas de interagir com animais selvagens. Jacarés são fortes e imprevisíveis, e alimentá-los pode levar a comportamentos agressivos e dependência de humanos em busca de comida. Especialistas em vida selvagem ressaltam a importância de respeitar esses animais à distância segura. Então, da próxima vez que você ver animais selvagens, lembre-se, é melhor admirar sem tentar tocá-los ou alimentá-los. Quem diria que um simples erro poderia ter consequências tão dramáticas? Você sabe o que causa a coloração azulada da pele? A metemoglobinemia é uma condição rara que dá a algumas pessoas uma coloração azulada intensa na pele, conhecida como cianose. Essa cor incomum surge do acúmulo de metemoglobina no sangue. Diferente da hemoglobina normal, que transporta oxigênio de forma eficaz no nosso corpo, a metemoglobina não consegue realizar essa função importante. As pessoas podem herdar essa condição, tornando-a genética, ou ela pode se desenvolver devido a certos fatores externos. Por exemplo, a exposição a substâncias químicas específicas, como as encontradas em ambientes industriais, pode aumentar o risco de metemoglobinemia. Embora isso possa parecer preocupante, muitas pessoas com essa condição conseguem levar uma vida normal, especialmente se o diagnóstico for feito a tempo. As opções de tratamento variam, desde evitar os gatilhos até o uso de medicamentos que podem ajudar a converter a metemoglobina de volta em hemoglobina normal. Este exemplo fascinante de como nossos corpos podem reagir à genética e ao ambiente levanta questões interessantes sobre nossa saúde e como gerenciá-la. Você sabia que os chimpanzés tiveram um papel importante no surgimento do HIV? Pesquisas mostram que esses primatas incríveis comeram 2 macacos que tinham vírus diferentes. Quando os vírus se misturaram no corpo do chimpanzé, surgiu um vírus híbrido. Esse híbrido acabou mutando para o que conhecemos hoje como HIV, o vírus que causa AIDS em humanos. Provavelmente a transmissão ocorreu quando as pessoas caçaram esses chimpanzés infectados para se alimentar, e o vírus passou para nossa espécie. Essa conexão surpreendente nos lembra como a vida na Terra está interligada. A capacidade dos chimpanzés de carregar vários vírus destaca a importância da biodiversidade e como os vírus podem se adaptar e evoluir. Embora essa relação possa parecer preocupante, ela também ressalta as incríveis e complexas interações entre diferentes espécies, muitas das quais permanecem ocultas. Compreender esses processos é vital para prevenir futuros surtos e proteger a saúde humana e animal. Não é incrível como nossas ações podem impactar todo o ecossistema? O que aconteceu com a mente frágil do rei Carlos VI? A história fascinante do rei da França, Carlos VI, revela um caminho preocupante através de um transtorno mental conhecido como ilusão de vidro. Durante seu reinado de 1380 a 1422, Carlos ficou convencido de que seu corpo era feito de vidro frágil, temendo que pudesse se quebrar com o menor toque.
Para lidar com essa crença estranha, ele tomou medidas extremas, como usar roupas reforçadas e evitar contato físico com os outros. Essa luta não foi apenas um pesadelo pessoal. Também foi influenciada pela pressão de seu papel como rei, em meio à caótica Guerra dos 100 Anos. Historiadores que estudam sua vida destacam como os contextos culturais e históricos podem impactar profundamente a saúde mental, lembrando-nos de que até figuras poderosas podem enfrentar sérios problemas além da coroa. Porque, na sua opinião, os transtornos mentais têm manifestações tão diversas em diferentes épocas e culturas? Acredite ou não, polvos põem ovos como galinhas. Esses seres incríveis são ovíparos, o que significa que produzem ovos dos quais nascem pequenos polvos. Esse processo é muito diferente de como nós, humanos, damos à luz crianças já formadas. Os polvos geralmente põem milhares de ovos de uma só vez, muitas vezes em belos ninhos protetores. A mãe então cuida desses ovos com muito cuidado, não come e não os abandona até que eles eclodam, mostrando uma devoção incrível. Por outro lado, algumas cobras, como as cascavéis, têm uma abordagem única chamada ovoviviparidade. Elas põem ovos que se desenvolvem dentro de seus corpos, e os filhotes eclodem permanecendo dentro antes de nascerem vivos. Cada uma dessas estratégias reprodutivas destaca a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Não é surpreendente como diferentes espécies evoluíram para criar nova vida? Vamos revelar a verdade sobre o consumo de microplásticos. Estudos recentes mostram que uma pessoa comum consome cerca de 5 gramas de microplásticos toda semana, o que é preocupante para a nossa saúde e o meio ambiente. Microplásticos são pequenas partículas de plástico, com menos de 5 milímetros encontradas em todo lugar, dos oceanos à nossa comida. Eles podem entrar em nosso corpo através de várias fontes, como água contaminada, frutos do mar e até mesmo sal. À medida que esses plásticos se acumulam, os cientistas estão preocupados com seus possíveis efeitos na saúde humana, como inflamações ou distúrbios hormonais. Embora as pesquisas continuem, é claro que a poluição por plástico não é apenas um problema ambiental, ela afeta diretamente o que comemos e bebemos. Reduzir o uso de plástico, aumentar a reciclagem e apoiar iniciativas de limpeza são passos importantes que todos podemos tomar para enfrentar esse problema crescente. Como podemos proteger nossa saúde do aumento de microplásticos? Porque Alain Ducasse brilha com 21 estrelas Michelin. Este renomado chefe francês detém o recorde de estrelas Michelin, o que comprova suas habilidades culinárias excepcionais e criatividade. Seu famoso restaurante La Maris Alain Ducasse é conhecido por jantares sofisticados que impressionam os visitantes. O custo médio de um jantar é de cerca de 350 euros, e cada prato é preparado com atenção meticulosa aos detalhes, utilizando apenas os melhores ingredientes. Os clientes podem esperar uma combinação de técnicas tradicionais francesas e sabores inovadores que despertam os sentidos. É impressionante como Alain Ducasse constantemente expande os limites da gastronomia, conquistando o respeito de críticos e chefes ao redor do mundo. Seu compromisso com a excelência não apenas enriquece a experiência gastronômica, mas também inspira chefes iniciantes em todo lugar. Então, qual é o segredo do seu sucesso? Adivinhe o que realmente impulsiona a tecnologia infravermelha. Em 1800, o talentoso astrônomo William Herschel fez uma descoberta revolucionária ao experimentar com a luz solar. Ao estudar as cores do arco-íris, ele notou algo incomum. A área logo após a luz vermelha era invisível a olho nu, mas mostrava a temperatura mais alta. Isso levou Herschel à descoberta da radiação infravermelha, uma forma de luz que não vemos, mas definitivamente sentimos. Sua descoberta não se limitou apenas à curiosidade. Ela foi o impulso para o desenvolvimento de tecnologias incríveis. Hoje, a radiação infravermelha desempenha um papel enorme na filmagem termográfica, ajudando os bombeiros a ver através da fumaça e garantindo a segurança de nossas casas com sensores de movimento. Ela até controla seus controles remotos. Graças às observações atentas de Herschel, agora desfrutamos de um mundo repleto de inovações baseadas na força invisível da radiação infravermelha. Não é incrível como uma única descoberta pode mudar tanto? Você não vai acreditar na grandiosidade do Kumbh Mela. Este incrível festival religioso acontece na Índia a cada 3 anos, reunindo milhões de pessoas. Imagine um mar de gente se reunindo para mergulhar no sagrado rio Ganges, que, segundo acreditam, purifica a alma.
O festival dura várias semanas e inclui rituais vibrantes, orações e apresentações culturais, criando um espetáculo imperdível. As pessoas vêm de longe, não só para a purificação espiritual, mas também para celebrar suas crenças juntas. Cada encontro ocorre em 4 locais sagrados, alternando entre Haridwar, Allahabad, Nashik e Ujjain. O rio Ganges é de grande importância, simbolizando vida e pureza. Quando você testemunha esse evento grandioso, a energia e a devoção no ar são realmente contagiosas. Você consegue imaginar fazer parte de uma celebração tão imensa de fé e unidade? Você sabia que Freddie Mercury era artista? Ele não só transformou o rock com a banda Queen, mas também se formou em artes e design gráfico. Essa experiência artística foi fundamental para criar a imagem icônica da banda. Em 1970, Freddie usou suas habilidades para desenvolver o logotipo da Queen, conhecido como o brasão da Queen. O logotipo, com uma combinação única de símbolos que representam cada membro da banda, reflete a criatividade e a visão de Mercury. Ele combina um leão, um caranguejo, uma fênix e 2 fadas, simbolizando as individualidades dos integrantes. Esse toque pessoal fez do logotipo não apenas uma marca, mas uma obra de arte que ressoa com fãs ao redor do mundo. O brasão é um testemunho de como a paixão de Fred pela arte se entrelaçou perfeitamente com sua música, tornando-o uma lenda multifacetada. Você consegue imaginar o rock sem essa reviravolta criativa? Um fato interessante sobre a bandeira nacional de Cuba. A vibrante bandeira de Cuba tem uma conexão surpreendente com a pitoresca cidade de Lisboa, em Portugal. Embora você considere Cuba um lugar único, sua bandeira possui elementos inspirados na história portuguesa. Em 1849, quando Narciso Lopes criou a bandeira cubana, ele foi influenciado pela bandeira de Porto Rico, que por sua vez tinha fortes laços com a Península Ibérica. As faixas azuis e brancas, além do triângulo vermelho com uma estrela branca, simbolizam independência e liberdade, refletindo valores que muitos países da América valorizam. As conexões com Lisboa destacam a história comum e os laços culturais entre essas regiões, mostrando como as bandeiras podem carregar histórias mais profundas do que apenas suas cores e formas. Você já pensou em como as bandeiras refletem histórias e conexões tão ricas? E se eu disser que os peixes beta são fascinantes? Essas criaturas incríveis, originárias do Sudeste Asiático, são conhecidas por sua beleza impressionante e cores vibrantes. Com suas longas e fluidas nadadeiras que parecem dançar na água, eles se assemelham a uma obra de arte viva. Os peixes beta vêm em várias tonalidades, incluindo azul brilhante, vermelho intenso e roxo profundo, o que os torna favoritos entre os aquaristas. Suas nadadeiras podem se abrir amplamente, lembrando delicadas asas, o que lhes confere ainda mais charme. Na natureza, esses peixes são conhecidos por seu comportamento territorial, especialmente os machos, que defendem ferozmente seu espaço. Essa natureza vibrante, combinada com sua aparência deslumbrante e caráter único, faz dos peixes beta não apenas animais de estimação atraentes, mas também objetos interessantes de observação. Seja um único peixe em um aquário doméstico ou simplesmente admirando-os online, os peixes beta são, sem dúvida, um testemunho da beleza do mundo subaquático. Os antigos egípcios realmente cobriam os servos com mel? Essa prática estranha remonta à época dos faraós, quando as moscas eram um grande problema. Para proteger seus governantes divinos desses insetos incômodos, os servos às vezes eram untados com mel, transformando-os em armadilhas vivas para moscas. Imagine-se parado, pegajoso e doce, cercado por zumbidos de moscas. Embora isso pareça estranho hoje, destaca até onde as pessoas iam por seus reis. O mel também era um produto valioso no Antigo Egito, usado na comida, na medicina e até em rituais funerários. No entanto, ser um pegador de moscas provavelmente não era um trabalho desejável. Esses servos suportavam desconforto para proteger o faraó, mostrando tanto a hierarquia da sociedade quanto a engenhosidade dos antigos egípcios. Hoje podemos encontrar maneiras mais humanas de lidar com pragas, mas essa antiga prática nos dá uma visão incomum da vida cotidiana há milênios. Levanta questões sobre como nos tratamos e quais sacrifícios fazemos por aqueles que estão no poder. Quem poderia imaginar que a história poderia ser tão doce e pegajosa? Você sabia que as rolhas mudaram para sempre o champanhe? A história das rolhas tradicionais de champanhe começa na França, por volta de 1662, quando houve uma grande mudança na forma como o vinho espumante é fechado.
Antes dessa inovação, o vinho era engarrafado de maneiras menos eficientes, resultando em muitos acidentes com bebidas sem gás. O surgimento das novas rolhas permitiu que o champanhe mantivesse seu gás, tornando-se a bebida festiva que amamos hoje. E quanto à rolha em si? Surpreendentemente, Portugal é o maior produtor de rolhas do mundo. As árvores de cortiça, conhecidas como sobreiros, são incríveis. Levam 25 anos para crescer, antes que suas rolhas possam ser colhidas. Isso significa que os produtores investem anos de cuidado antes de ver os frutos de seu trabalho. Essas árvores não apenas fornecem rolhas para o champanhe, elas sustentam ecossistemas diversos e ajudam a combater as mudanças climáticas, absorvendo dióxido de carbono. Portanto, toda vez que você abrir uma garrafa de espumante, lembre-se da jornada dessa pequena rolha e da beleza natural que a envolve. Qual é o seu momento favorito com champanhe? Acredite ou não, mas novos animais não foram domesticados. Nos últimos 4.000 anos, dependemos de um grupo limitado de animais que foram domesticados na antiguidade, incluindo cães, gatos, gado e galinhas. Esses animais não só se tornaram nossos companheiros, mas também desempenharam um papel fundamental na agricultura, moldando a civilização humana como a conhecemos. Embora tentativas modernas de domesticar animais como zebras sejam feitas, muitas vezes falham devido à sua natureza complexa e características biológicas únicas. A domesticação não é apenas manter um animal em casa. Requer um longo processo de criação, ao longo de gerações, para criar um companheiro ou trabalhador confiável e sociável. O fato de não termos conseguido incluir novas espécies em nosso grupo de animais domesticados destaca as profundas raízes de nossas relações históricas com esses animais antigos. Você consegue imaginar como seria nossa vida se tivéssemos conseguido domesticar outras espécies? Você pode acreditar que os congeladores têm uma função secreta de design? Essa verdade pouco conhecida sobre os congeladores pode facilitar muito o preparo das refeições. Você já percebeu as ranhuras nas bordas do seu congelador? Elas não estão lá apenas para enfeitar, têm uma função específica. Essas ranhuras são feitas para armazenar bandejas de carne verticalmente, garantindo que fiquem firmes e seguras. Esse design inteligente maximiza o espaço, facilitando a organização dos seus cortes de carne favoritos, sem ocupar muito espaço. Em vez de empilhá-los, o que pode causar bagunça e derramamentos, essa disposição mantém tudo em ordem e acessível. Além disso, isso ajuda a evitar que as bandejas grudem umas nas outras, permitindo que você pegue facilmente o que precisa. Quem diria que algo tão simples poderia mudar tanto a sua rotina na cozinha? Na próxima vez que você for encher o congelador, não se esqueça de aproveitar essa incrível função. É apenas um desses designs inteligentes que nos ajudam no dia a dia, tornando o preparo e o armazenamento dos alimentos muito mais práticos. E se os buracos negros não forem tão negros assim? Essa ideia vem de uma das teorias influentes de Stephen Hawking. A maioria de nós vê os buracos negros como vazios assustadores no espaço, mas Hawking sugeriu que eles podem emitir um tipo de radiação, que mais tarde ficou conhecida como radiação de Hawking. Segundo essa teoria, quando a matéria cai em um buraco negro, isso faz com que o buraco negro perca energia, resultando na emissão de pequenas partículas. Isso significa que os buracos negros podem brilhar levemente, mostrando sua presença mesmo nos cantos mais escuros do nosso universo. Essa ideia revolucionária desafia nossa compreensão tradicional desses gigantes cósmicos. Em vez de serem aspiradores absolutos que consomem tudo sem deixar rastro, os buracos negros podem ter um papel mais dinâmico, participando de uma dança cósmica da matéria. As ideias de Hawking mudaram a visão dos cientistas sobre o universo, abrindo novos horizontes para pesquisas em astrofísica. Então, da próxima vez que você ouvir sobre buracos negros, lembre-se, eles podem não ser tão negros quanto pensávamos. Prepare-se para a doce história do chocolate. Você sabia que o delicioso doce de chocolate com recheio cremoso que todos amamos surgiu há mais de 100 anos na Suíça, um país famoso por suas tradições na produção de chocolate? Essa invenção doce uniu o cacau com o recheio cremoso, abrindo uma nova era na confeitaria. Os mestres do chocolate começaram a experimentar sabores e texturas, criando iguarias irresistíveis que conquistaram os corações das pessoas em todo o mundo. A combinação do chocolate suave com o creme macio não apenas mudou nossa percepção dos doces, mas também inspirou inúmeras variações.
Hoje, as delícias de chocolate vêm em várias formas: barras, trufas e até sobremesas, cada uma com seu toque único. Por que você acha que essa inovação suíça continua tão popular mais de 100 anos depois? Porque a combinação do chocolate rico com a suavidade do creme tem algo mágico que nos faz voltar por mais. Porque ajudar os outros nos torna mais ligados a eles. O efeito Benjamin Franklin revela uma verdade interessante sobre nossa mente. Nomeado em homenagem a um dos pais fundadores dos Estados Unidos, esse fenômeno psicológico mostra que, ao fazer um favor a alguém, você pode começar a se apegar mais a essa pessoa. É fascinante. Nosso cérebro busca consistência entre o que fazemos e o que sentimos. Então, se você ajuda alguém, sua mente começa a associar esse ato de bondade com a ideia de que você deve amá-los. É como um atalho mental, onde suas ações moldam seus sentimentos. Imagine que você empresta seu livro favorito a um amigo. Com o tempo, você pode perceber que sua gratidão por ele aumenta. Esse efeito não se aplica apenas à amizade. Ele também pode ser observado em ambientes de trabalho ou comunidades. Na próxima vez que alguém pedir sua ajuda, lembre-se de que sua bondade pode criar um vínculo mais forte entre vocês. Você sabia que Cards Against Humanity comprou uma ilha? Em uma ação inesperada e criativa, a popular empresa de jogos de cartas adquiriu uma verdadeira ilha no Maine para ajudar a proteger a fauna local. Chamado de Hawaii 2, este projeto em comum visa promover a conservação da natureza e a conscientização ecológica. Com cerca de 12 acres, a ilha serve como um refúgio para diversas espécies de animais, proporcionando um ambiente seguro, longe da urbanização. A Cards Against Humanity é conhecida por suas estratégias de marketing inovadoras e iniciativas de caridade, e essa compra é uma continuação empolgante do seu compromisso com questões sociais. Transformando a ilha em um santuário da vida selvagem, eles não apenas entretêm, mas também educam seus fãs sobre a importância da preservação ambiental. Então, enquanto os jogadores riem de situações absurdas no jogo, a empresa toma medidas reais para ajudar a natureza a prosperar. Não é incrível como um jogo pode conectar as pessoas aos esforços de conservação ambiental? Você não vai acreditar no que há de especial no McDonald's em Sedona. Este fast food único se destaca por ter arcos turquesa em vez dos tradicionais dourados. Sedona, localizada no Arizona, é famosa por suas impressionantes rochas vermelhas e paisagens deslumbrantes. Para integrar o restaurante à beleza ao redor, os designers escolheram uma cor vibrante de turquesa. Essa escolha inusitada não só realça a beleza natural de Sedona, mas também dá ao McDonald's um charme especial que atrai tanto os moradores quanto os turistas. Os visitantes costumam parar não apenas para um lanche rápido, mas também para fotografar esse elemento em comum que destaca o restaurante. Imagine como é agradável saborear um hambúrguer em um lugar que parece parte da natureza. Essa combinação deliciosa de fast food moderno e a natureza impressionante de Sedona faz com que seja um destino imperdível para quem viaja pela região. Quem diria que um fast food poderia ser tão memorável? Você já se perguntou por que a Casa Branca fechou suas portas? Durante mais de 56 anos, este edifício icônico recebeu cidadãos comuns, até que em 1829, um evento barulhento mudou tudo. Durante a inauguração do presidente Andrew Jackson, 20 mil pessoas invadiram o local para ver seu novo líder. A celebração rapidamente se transformou em caos, com multidões animadas empurrando umas às outras, criando uma atmosfera mais parecida com um festival do que com uma cerimônia oficial. No final, o presidente Jackson teve que fugir dramaticamente pela janela. Para restaurar a ordem, seus assistentes elaboraram um plano engenhoso. Atraíram as pessoas para a rua, prometendo-lhes uísque e suco de laranja, limpando assim o edifício de convidados indesejados. Esse dia selvagem se tornou um marco, levando a restrições de acesso ao público que permanecem até hoje. Você consegue imaginar a Casa Branca cheia de milhares de cidadãos ansiosos? Você sabia que o pH da Coca-Cola é 2,8? Isso a torna mais ácida do que vinagre e até suco de limão. Essa acidez é forte o suficiente para corroer metal. Na verdade, um prego pode se dissolver na Coca-Cola em apenas 4 dias. O segredo está no ácido fosfórico presente na bebida, que não só dá à Coca-Cola seu sabor único, mas também a transforma em um poderoso agente de limpeza. Algumas pessoas até a usam para remover ferrugem de ferramentas ou limpar manchas de gordura. Enquanto você aprecia sua Coca-Cola, talvez não pense nela como um produto de limpeza,
mas suas propriedades químicas são realmente impressionantes. Então, da próxima vez que abrir uma lata de Coca-Cola, lembre-se de que a mesma bebida que sacia sua sede também pode danificar metal. Incrível e um pouco assustador, não é? Você sabia que o caixa eletrônico mais remoto do mundo, operado pelo Wells Fargo, está na Antártica? Esse caixa eletrônico único atende cerca de 1.200 moradores da estação americana McMurdo, um importante centro de pesquisa na costa do continente gelado. Apesar do clima frio, esse caixa eletrônico é um recurso essencial para os pesquisadores e funcionários que vivem e trabalham em um lugar tão isolado. Quando a temperatura externa pode cair muito abaixo de zero, é difícil conseguir dinheiro, mas o caixa eletrônico oferece uma solução prática. Ele permite que as pessoas gerenciem suas finanças sem precisar viajar longas distâncias. Imagine viver em um lugar onde o banco mais próximo está a milhares de milhas. Esse caixa eletrônico incomum mostra como a tecnologia pode superar distâncias, mesmo nas condições mais extremas. Não é incrível que alguém possa sacar dinheiro em um país de gelo e pinguins? Você sabia que a Rainha Elizabeth II consertou carros durante a Segunda Guerra Mundial? Em tempos difíceis da Segunda Guerra, quando a Grã-Bretanha enfrentava sérias escassezes e ameaças, a jovem princesa Elizabeth decidiu ajudar. Ela se juntou ao Serviço Territorial Auxiliar, onde aprendeu habilidades importantes, incluindo o conserto básico de carros. Essa experiência prática lhe rendeu o apelido Brincalhão de Princesa Mecânica. Imagine a futura rainha trabalhando sob o capô de um carro. Ela não era apenas motorista, mas também aprendeu tarefas essenciais de manutenção, mostrando sua dedicação ao serviço e resiliência. Essa fase de sua vida é um testemunho de seu comprometimento em um momento em que cada pequeno esforço contava. Sua disposição para aprender habilidades práticas e se afastar das tradições reais surpreendeu muitos, provando que até futuras rainhas podem descer à terra e ajudar quando realmente importa. Você já viu um shopping no porão de uma celebridade? Barbra Streisand, a lendária cantora e atriz, criou um incrível refúgio secreto em sua casa. No seu porão, há um mini shopping com uma coleção eclética de itens raros, organizados com a elegância de uma loja de luxo. Este espaço encantador combina caos e ordem, refletindo a personalidade única de Streisand. Imagine entrar em um mundo onde cada item tem sua própria história, cuidadosamente exposta para a admiração. Desde raridades de antiguidades até fascinantes itens de coleção, cada canto deste tesouro escondido convida à exploração. Não é apenas uma experiência de compras, é uma aventura artística que desfoca as linhas entre coleção pessoal e maravilha comercial. Streisand frequentemente usa esse espaço peculiar para escapar da tensão, mergulhando na alegria de seus tesouros. Essa magnífica mistura de luxo e autoexpressão realmente torna seu porão um lugar surpreendente, que ninguém esperava. Que tal sonhar com seu próprio refúgio pessoal, cheio de maravilhas? Sinta a emoção do desafio noturno do rodeio. O rodeio nos Sesames, Neua, traz uma experiência única e emocionante, simulando um movimento mecânico após o pôr do sol. Os participantes montam em um touro mecânico e tentam se manter por 30 segundos, transformando um evento tradicional em uma competição divertida e empolgante. As apostas são altas. Quem conseguir se segurar ganha um prêmio inusitado, um despertador. Esse toque inteligente não só anima o evento, mas também permite que todos mostrem suas habilidades de montaria. Risadas e aplausos enchem o ar, enquanto amigos e famílias se reúnem para assistir a esse espetáculo divertido. O rodeio combina o espírito de competição com um toque de diversão, criando memórias inesquecíveis, tanto para os cavaleiros quanto para o público, pronto para aceitar o desafio e ganhar esse despertador. Você sabia que os adultos são compostos por cerca de 60% de água? Isso é impressionante. Nos recém-nascidos, esse número chega a 80%. Essa alta porcentagem é crucial para o rápido crescimento e desenvolvimento deles. Porém, à medida que crescemos, essa porcentagem começa a diminuir. Aos 1 ano de idade, o conteúdo de água cai para cerca de 65%. Depois disso, se estabiliza em torno de 60% e permanece assim durante toda a vida adulta. Esse equilíbrio é essencial para várias funções do corpo, como regular a temperatura, transportar nutrientes e manter a saúde das células. Então, da próxima vez que você tomar um gole de água, lembre-se de que está ajudando a manter o nível de água em seu corpo. É incrível como nossos corpos dependem tanto desse líquido vital.
Aqui está algo surpreendente sobre esferas. À medida que o diâmetro da esfera aumenta, sua área de superfície cresce de forma impressionante. Essa relação matemática mostra o quão únicas e interessantes são as formas geométricas. Por exemplo, imagine uma bola de basquete e uma bola de tênis. A bola de tênis tem um diâmetro pequeno e uma área de superfície correspondente, enquanto a bola de basquete, que é muito maior, possui uma área de superfície que aumenta rapidamente com o crescimento do diâmetro. Matematicamente, a fórmula para a área de superfície de uma esfera é 4πr2, onde r é o raio. Como você pode ver, até mesmo um pequeno aumento no diâmetro resulta em um aumento significativo na área de superfície devido ao termo quadrático. Essa relação destaca a beleza da geometria e nos faz refletir sobre como as formas funcionam em nosso mundo. Você já pensou em como esse princípio afeta objetos reais, como bolhas ou planetas? Por que a dança floss atrai tanto a todos? Esse divertido movimento de dança começou como um simples meme da internet e se tornou uma sensação mundial. Ele surgiu do jogo Fortnite e conquistou a todos com seu ritmo marcante e passos fáceis. Quando as pessoas começaram a compartilhar suas versões online, a dança bombou nas redes sociais e milhões se juntaram à diversão. Seus movimentos únicos ressoaram, mostrando uma tendência cultural curiosa, onde comunidades se unem em torno de ações lúdicas e repetitivas. No entanto, nem todos a aceitaram. Algumas escolas até proibiram a dança floss, acreditando que ela distrai os alunos dos estudos. Essa mistura de alegria e controvérsias destaca como algo tão divertido quanto um movimento de dança pode gerar discussões sobre tendências e distrações em nosso dia a dia. Portanto, seja você um profissional ou esteja tentando pela primeira vez, a dança floss nos une com sua energia contagiante. Muitos não sabem, mas diamantes podem ser enormes. O diamante Cullinan, encontrado na África do Sul em 1905, é o maior diamante já descoberto, pesando impressionantes 306 quilates. Para comparação, isso é mais de 10 vezes o peso de um diamante comum de aliança. Encontrado em uma mina perto de Pretória, o Cullinan era tão magnífico que surpreendeu os especialistas, levando a sua compra imediata pelo governo do Transvaal. Este diamante mais tarde se tornou parte das joias da coroa britânica, mostrando sua beleza e importância notáveis. Após ser lapidado em várias pedras menores, algumas das quais agora estão nas regalias reais, o legado do Cullinan continua a encantar pessoas em todo o mundo. Sua incrível jornada da mina até as coroas dos monarcas destaca o apelo e o encanto que os diamantes têm na cultura humana. Você consegue imaginar como é possuir um pedaço tão extraordinário da história? Por que Darwin começou com a geologia e depois passou para a evolução? Charles Darwin é conhecido por sua teoria revolucionária da evolução, mas muitos não sabem que ele teve um papel importante na geologia. De 1838 a 1841, ele foi secretário da Sociedade Geológica de Londres, o que o colocou no centro das discussões científicas da época. Durante esse período, Darwin organizou reuniões e estudou cuidadosamente artigos científicos, o que não só aprofundou seu entendimento das ciências da Terra, mas também ajudou a estabelecer conexões valiosas na comunidade científica. Essas experiências foram a base para seu trabalho posterior sobre evolução, dando-lhe uma visão de como as espécies se adaptam ao ambiente. Seu envolvimento inicial com a geologia influenciou suas ideias sobre a seleção natural e o próprio processo evolutivo. Não é surpreendente que as sementes de suas ideias revolucionárias tenham sido plantadas durante suas pesquisas geológicas. A transição de Darwin da geologia para a biologia mostra a interconexão das áreas científicas, onde ideias podem evoluir, assim como as espécies que ele estudou mais tarde. Quando os pinguins conseguem dormir? Os pinguins com queixo são criaturas incríveis, conhecidas não só pela sua aparência vibrante, mas também por seus hábitos de sono únicos. Esses pinguins fazem mais de 10 mil microsonecos todos os dias, e cada um dura cerca de 4 segundos. Isso significa que eles passam mais de 11 horas por dia, cochilando por breves momentos, o que os ajuda a se manterem alertas e cheios de energia em ambientes frios. Esse jeito de dormir é crucial para a sobrevivência deles, pois permite que fiquem atentos a possíveis predadores, enquanto descansam o necessário. Os cochilos curtos também os ajudam a voltar rapidamente à busca por comida ou a interagir com outros pinguins.
Imagine como é difícil manter a energia dormindo apenas alguns segundos. Isso mostra o quão adaptáveis e engenhosos esses animais incríveis são. O que você acha que esse estilo de sono ajuda na sobrevivência deles em um mundo gelado? Adivinhe o que deixa os amantes de refrigerante malucos? O nome Vernors Ginger Ale é conhecido como o refrigerante mais antigo ainda em produção. Um saboroso drink gaseificado com uma história fascinante que começou em 1866. Criado pelo farmacêutico de Detroit, James Vernor, essa bebida foi inicialmente desenvolvida como um tônico medicinal. Vernor misturou uma combinação única de gengibre e especiarias, que dá ao refrigerante seu sabor inconfundível. Após deixar a mistura envelhecer em um barril, ele descobriu um gosto delicioso e refrescante, que logo chamou a atenção de muitos na comunidade. Hoje, Vernors Ginger Ale continua sendo uma bebida favorita, especialmente em Michigan, onde é frequentemente consumido puro ou usado como ingrediente em vários coquetéis. Sua rica história e sabor único transformaram-no em um símbolo de nostalgia para muitos. Então, ao desfrutar diretamente da garrafa ou ao usá-lo em uma receita, você mergulha em mais de um século de doce tradição. Acredite ou não, Butterbean foi campeão mundial dos pesos pesados. Eric Scott Ashe, mais conhecido como Butterbean, entrou para a história ao atingir impressionantes 425 libras, tornando-se o boxeador mais pesado da longa história do boxe. Este boxeador profissional americano, nascido em 1966, ganhou fama nos anos 90 e início dos anos 2000, não apenas por seu tamanho imponente, mas também por seu estilo de luta único. Ao contrário dos típicos pesos pesados ágeis, a força e a presença de Butterbean no ringue eram realmente impressionantes. Ele competiu em várias organizações, incluindo a Associação Internacional de Karatê, antes de se dedicar ao boxe profissional. Butterbean teve uma carreira diversificada, mostrando sua força com muitos nocaute. Apesar de seu tamanho, conquistou os corações do público com seu carisma e personalidade, tornando-se um favorito no mundo do boxe. Então, da próxima vez que você pensar em campeões dos pesos pesados, lembre-se de Butterbean e de sua trajetória impressionante. O que você acha que é necessário para competir nesse nível? Você sabia que a primeira venda do eBay foi de um produto quebrado? Em 1995, a primeira transação na agora enorme plataforma de leilões online foi um apontador a laser que não funcionava. Mark Fraser o comprou por $14,83 de Pierre Omidyar, o fundador do eBay. Esse começo inesperado mostra que o eBay oferecia mais do que apenas produtos novos. Omidyar criou o site com a ideia de que as pessoas poderiam comprar e vender uma variedade de coisas, mesmo que não estivessem em perfeito estado. Essa venda simbolizou a crescente tendência dos mercados online, onde compradores e vendedores interagem diretamente. Hoje em dia, o eBay oferece milhões de anúncios e muitas histórias de sucesso. É impressionante como um simples apontador a laser quebrado deu início a uma indústria inteira. E então, o que você acha? Uma venda simples pode mudar o mundo? Você sabia que os fogos de artifício no Ano Novo Chinês nos encantam? Esses shows incríveis iluminam o céu todos os anos, trazendo alegria e emoção para milhões. Cada explosão não é apenas um estouro de cores, é uma arte cuidadosamente planejada, com formas e ritmos únicos. Essa tradição existe há séculos e simboliza sorte e proteção contra espíritos malignos. Os fogos de artifício de Ano Novo costumam incluir padrões específicos, como peônias ou crisântemos, que representam prosperidade e riqueza. Com o tempo, técnicas inovadoras foram incorporadas, combinando designs tradicionais com tecnologias modernas, criando efeitos ainda mais impressionantes. Assistir a esses fogos de artifício não é apenas um prazer visual, é uma celebração da cultura, história e comunidade, unindo as pessoas em admiração e surpresa. Então, da próxima vez que você ver essas luzes brilhantes no céu, lembre-se de que por trás de cada explosão e flor há uma rica história. A PH5 apresentou uma novidade incrível no mundo da moda: roupas que mudam de cor com a luz ultravioleta, UV. Imagine usar um vestido que se transforma de branco para um lindo rosa quando você sai ao sol. Esse efeito surpreendente é possível graças a tecidos inteligentes que reagem aos raios UV. Essa tecnologia não só adiciona um elemento interessante e estiloso ao seu guarda-roupa, mas também tem uma função prática, servindo como um indicador visual da exposição ao sol.
Considerando os perigos da exposição excessiva ao sol, essas roupas te lembram quando é hora de procurar sombra ou passar protetor solar. Unindo moda e ciência, a PH5 está abrindo caminho para roupas interativas e ecológicas que nos incentivam a prestar atenção à exposição solar, mantendo-nos estilosos. E se eu disser que o nome Messi está proibido? Em Rosário, Argentina, onde nasceu a lenda do futebol Lionel Messi, existe uma regra incomum que proíbe os pais de nomear seus filhos em homenagem a ele. Essa medida foi adotada para honrar o legado do famoso atleta, evitando a criação de uma onda de crianças com o mesmo nome. As autoridades locais querem evitar confusões e garantir que Messi permaneça uma figura única no mundo do esporte. Como resultado, os pais em Rosário, mesmo os fãs mais dedicados, precisam ser criativos ao escolher nomes para seus pequenos. Essa política interessante destaca o quanto a carreira de Messi foi significativa, não apenas em campo, mas também em sua cidade natal, onde seu nome tem um significado especial. No entanto, isso levanta questões sobre identidade e legado. O nome de uma celebridade deve ser inacessível para as futuras gerações? Vamos descobrir a verdade sobre a Ilha Hans. Há mais de 30 anos, o Canadá e a Dinamarca disputam de forma divertida essa pequena ilha perto da Groenlândia. A Ilha Hans pode ser pequena, mas se tornou o centro de relações diplomáticas inusitadas. Em vez de brigas sérias, os representantes dos dois países escolheram uma tradição leve. Sempre que visitam a ilha, deixam uma garrafa de bebida do seu país, uísque canadense ou schnapps dinamarquês. Essa competição divertida mostra como duas nações podem resolver desavenças com humor e amizade. A história da Ilha Hans nos lembra que, mesmo na política, é possível manter relações amigáveis enquanto gerenciamos reivindicações territoriais. Curiosamente, os dois países trocaram bandeiras e presentes durante essa disputa descontraída, transformando uma situação potencialmente tensa em um clima de boa vontade. Enquanto as duas nações continuam a defender seus direitos, a ilha serve como símbolo de cooperação em meio à rivalidade. Então, da próxima vez que você ouvir sobre disputas territoriais, lembre-se da Ilha Hans e da alegria que a competição amigável traz. Você pode se surpreender. Plátanos não são comidos crus. Embora muitos amem os plátanos doces como um delicioso petisco, os plátanos comuns são uma história diferente. Ao contrário de seus irmãos doces, os plátanos comuns precisam ser cozidos para que você possa apreciar seu sabor e textura únicos. Em muitas culturas, os plátanos são um alimento básico, frequentemente servidos em pratos salgados. Eles podem ser fritos, cozidos ou assados, criando pratos maravilhosos que vão do crocante ao cremoso. Em países como Gana, os plátanos fritos são um acompanhamento popular, enquanto em outras regiões podem ser transformados em um prato reconfortante chamado fufu. O cozimento torna os amidos nos plátanos mais macios e doces, tornando-os um ingrediente versátil tanto para receitas doces quanto salgadas. Então, se você pensou que poderia beliscar um plátano cru como uma banana, pense novamente. Na próxima vez que você estiver na cozinha, experimente cozinhar plátanos e descubra seu sabor incrível. Que tal tentar isso no seu próximo prato? Você ouviu sobre o desastre no Aquadome em Berlim? No dia 16 de dezembro de 2022, ocorreu um incidente chocante no hotel Radisson Collection. O Aquadome, um magnífico aquário de acrílico com 25 metros de altura, explodiu repentinamente. Esse enorme aquário atraía turistas e moradores locais, com seu elevador de vidro que oferecia uma vista incrível da vida marinha, mas enfrentou uma catástrofe inimaginável. Quando o tanque se rompeu, cerca de 1.500 peixes foram parar nas ruas de Berlim, criando caos e uma cena inusitada para os transeuntes. As consequências foram significativas. Houve danos sérios na infraestrutura do hotel e nas redondezas. Equipes de limpeza foram rapidamente mobilizadas para recolher os peixes e reparar os estragos. Esse estranho incidente não apenas destacou a beleza das exposições aquáticas, mas também levantou questões sobre os padrões de segurança em grandes instalações. Quais outras surpresas podem estar escondidas em nosso ambiente urbano?